Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Independente do horário que você possa estar assistindo esse vídeo, que você tenha um excelente dia, um dia abençoado por Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo muito forte que aconteceu comigo. Eu vou contar para vocês uma experiência de um sonho que eu tenho para mim, que é algo profético. E neste vídeo, então, eu vou contar isso e eu quero compartilhar para que você também me ajude nesse discernimento, entendeu? Eu quero te convidar para você seguir a minha página aqui no Facebook, Mó Ideia. Me seguir aqui também no canal do YouTube e me ajudar no compartilhamento, porque em breve eu vou começar a voltar a gravar esses vídeos, fazer comentários, fazer reacts, tá bom? É porque nesses últimos tempos aí a correria foi muito grande aqui. Eu trabalho como pastor de igreja local e pra gente aqui foi muito corrido. Eu tive que fechar uma igreja para abrir duas e aí foi muito corrido esses últimos dias, né? E também devido a uma série de estudos que eu estou fazendo, criando esboço, dando aula, um monte de coisa aqui que tomou o meu tempo de fazer esses tipos de vídeo aqui. Mas eu quero voltar, tá? Uma outra coisa que eu vou te pedir, além de você seguir eu aqui na página e também no canal do YouTube, é para me seguir lá no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa. Me segue no Instagram, porque lá eu tenho postado também um conteúdo exclusivo, tenho feito algumas lives também lá, e eu tenho certeza que vai te ajudar, vai somar na tua vida em algo, pode ter certeza, essas lives ou esse conteúdo lá do Instagram, certo? E aí, o bom é que o Instagram dá pra gente compartilhar coisas do dia a dia, né, da nossa vida, e é bacana para vocês que são seguidores, tá? Então, curta esse vídeo aí, o joinha, o gostei, o like, e por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quem sabe esse vídeo não chegue aí até as autoridades citadas nele aqui. Meus queridos, preste atenção. Há 2 meses atrás, 2 meses, não chega a ser 2 meses não. 1 mês e meio atrás. Um pouco antes do segundo turno das eleições aqui, lá para o dia 15 de outubro, o dia exatamente eu não lembro mais. Mas por aí, 15 de outubro, eu tive um sonho. E esse sonho foi muito real, muito profético até. Diz que nesse sonho eu estava em São Paulo. Por que em São Paulo? Eu não sabia o lugar, mas eu sabia que era São Paulo porque, como eu vou lá frequentemente, principalmente ali na região do Taboão da Serra, era igualzinha às ruas ali de Taboão da Serra, onde nós temos até uma igreja local ali, né, em Taboão da Serra. Era igualzinho. No sonho, eu via Tarcísio, né, governador atual, nós estamos em 2024, governador atual de São Paulo, e eu via também o Bolsonaro, ex-presidente da República. E nesse sonho eu via eles vindo assim numa rua, e eles estavam fazendo uma passeata, pedindo votos. Aí, cumprimentando um aqui, cumprimenta outro ali, cumprimentando. Só que eu olhava e só via eles. E eu ouvia a multidão, pessoas acenando e tal. Mas quando eu olhava na rua assim, era como se fosse um bequinho assim, eu só via eles dois vindo, entendeu? Rindo, aí com adesivo e não sei o que e tal. Certo. E aí naquela multidão assim, e sonho você sabe como é que é. Na multidão eu também não me via fisicamente, né? Eu só via a visão deles, né? E aí alguém pegava um moletom, uma jaqueta de moletom e rodava e jogava assim, e caía em cima das minhas costas. E quando caía em cima das minhas costas, Bolsonaro e Tarcísio já estavam pertinho assim, né? E eles olhavam para mim e achavam engraçado o que aconteceu, entendeu? Porque foi espontâneo. Então eles sorriam, né? Ficavam ali sorrindo e tirando graça. Aí diz que entra um cara que estava organizando essa passeata. E no ponto ali da rua, da estrada onde eles estavam vindo, ia ter uma parada para eles fazerem um discurso.
tá? E nessa parada, então, que o moletom caiu, eles estavam rindo de mim, o cara que estava organizando ali, ou seja, o mestre de cerimônia, que ia agora organizar aqueles discursos, aquelas coisas, a primeira coisa que ele faz é me chamar. Me chamar para mim fazer uma oração, ou dar uma palavra, fazer alguma coisa ali. O cara me chama. E já entrega o microfone na minha mão, aí sim, agora quando eu peguei o microfone, eu me vi, né? Fisicamente lá no sonho lá. E na hora que eu pegava o microfone, Deus me dava uma palavra que servia tanto para o Tarcísio como para o Bolsonaro. Só que eu pegava na mão do Tarcísio. Se você for lá no meu Instagram, @PastorEliseuLustosa, você vai ver eu dando palavras proféticas para algumas pessoas ali, palavra de conhecimento, mais popularmente conhecido como revelação. E, não sei, eu pegava na mão do Tarcísio, como eu sempre faço, às vezes, quando eu vou orar por alguém, está sendo culto num lugar assim, eu pego na mão da pessoa, trago a pessoa aqui para mais perto para orar por essa pessoa. Então, eu fiz a mesma coisa, o cara me deu o microfone, eu cheguei para perto do Tarcísio, peguei na mão dele e segurei. Quando eu pego na mão dele e seguro, eu entendia que o ano que eu estava ali era o ano 2026. E eles estavam fazendo a campanha, preste atenção nisso aqui, eles estavam fazendo a campanha, era o Bolsonaro apoiando o Tarcísio, certo? Ele estava apoiando e fazendo a campanha para o Tarcísio. Então, no sonho eu entendi assim, Bolsonaro não conseguiu derrubar, fazer cair aquela questão dele estar inelegível, eu já entendia que não. Então ele resolve fazer o quê? Apoiar o Tarcísio. E nessa, que eu pegava na mão do Tarcísio, eu olhava bem para o Tarcísio e falava assim, Tarcísio, Deus está mandando te falar que é para você não cometer os mesmos erros que Bolsonaro cometeu. Quando eu falava isso, eles que estavam naquele tom de descontração ainda, né, e agora estavam começando a ficar sério porque eu ia fazer oração, eles fechavam a cara. Ficavam seríssimos assim, né? Você não vai cometer os mesmos erros que o Bolsonaro cometeu, Tarcísio. Quando eu falava isso, o Bolsonaro fazia assim, olhava de canto de olho para o Tarcísio, sabe? Do canto de olho para o Tarcísio. E eu estranhava aquele olhar, aquela situação. E eu falava para ele, olha, porém, você não vai cometer os erros. Por quê? Porque se você cometer os mesmos erros que o Bolsonaro cometeu, Deus vai te abater. Era exatamente essa palavra. Aí, por que eu estou compartilhando esse sonho com você? Porque esse abater pode ser a morte literal, né? Que a gente entende biblicamente, é uma linguagem profética, ou pode ser abater no sentido que ele vai ficar queimado para sempre e não vai conseguir ganhar mais nada, porque vai ser mais um que entra nessa lista de traidores do Bolsonaro. Pode ser isso. Aí você que vai me ajudar aí no discernimento. E vocês que, se alguém entrar nesse vídeo e tem mais sensibilidade espiritual, que vai, sei lá, discernir isso. Sabe? Que vai discernir isso. Quando eu falava pro Tarcísio para ele não cometer os mesmos erros que o Bolsonaro cometeu, que o Bolsonaro olhava de canto de olho, eu entendia, sabe o quê? Dentro do sonho, que o Tarcísio já estava traindo o Bolsonaro. Que, na verdade, o Tarcísio, ele estava já com um monte de conexões para trair ele, e se ele ganhasse aquela eleição, que era 2026, como presidente, a primeira coisa que ele ia fazer era dar um chute, né? Usando a linguagem de expressão, dar um chute no Bolsonaro, trair ele. Então, eu entendi aquilo. Então, aí, quando eu falava de abater, né? O Tarcísio fechava a cara. Ele não aceitava, ele não recebia essa palavra profética que eu dava para ele, que se ele cometesse os mesmos erros do Bolsonaro, Deus ia abater ele, entendeu?
E aí a olhada do Bolsonaro para o Tarcísio, que eu entendia que ele estava traindo, fazia aquele clima ficar bem pesado. Aí, quando eu falei isso, que eu entreguei o microfone, que eu dei o microfone na mão do cara, o Bolsonaro ia para cá e Tarcísio ia para o outro lado. Irmãos, ficava assim, ó, um climão pesadão. E eu ficava parado assim, em choque, né? Porque eu ficava pensando, o que tá acontecendo entre eles dois, entendeu? Porque agorinha um tava sorrindo aí, né? Ajudando o outro, pedindo voto, e de repente isso acontece. O Bolsonaro, ele não gostava do que eu falava, no sentido de Tarcísio, você não pode cometer os mesmos erros que Bolsonaro. O Bolsonaro ficava de cara azeda comigo, porque eu falava isso, entendeu? Ao mesmo tempo, o Tarcísio ficava, né, assim já naquela defensiva. E quando eu falava assim para ele que Deus iria abater ele se ele fizesse isso, o que acontecia? Ele fechava a cara para mim e não recebia aquela palavra. E saíam. E aí, o mais estranho é isso, que um ia para o lado e outro ia para o outro. E foi esse o sonho que eu tive. E diante de Deus, eu não dormi pensando nisso, nem estava preocupado disso, né? Eu não sei se isso vai se tornar uma verdade, se vai se materializar, porque sabemos bem que eu que sou curioso, né? Não vou falar que eu sou um mestre bíblico, não, eu sou curioso. Ainda mais nesses temas proféticos. Eu sei que profecias elas podem ser canceladas. Eu sei que tem argumentos, eu sei que existem atitudes que nós podemos fazer para cancelar. Poderia aqui citar Joel capítulo 2, eu poderia aqui citar Ezequiel, quando fala lá sobre ficar na brecha. Eu procurei alguém aqui que ficasse na brecha, que tampasse o muro, para a destruição que eu queria enviar, para alguém cancelar isso, mas não encontrei ninguém que estava tampando o muro, a brecha do muro. Poderia citar um monte de outros entendimentos bíblicos sobre como cancelar uma desgraça, um desastre, como cancelar isso através de arrependimento, de quebrantamento, né? Porque muitas vezes a profecia é isso, é uma advertência de algo que já está no mundo espiritual girando para aquilo acontecer, e Deus quer encontrar intercessores, homens e mulheres de Deus, que entendam isso e subam no mundo espiritual em oração, em arrependimento e quebrantamento, e peça a Deus misericórdia, porque é basicamente isso que Joel vai falar no capítulo 2, né? De uma desgraça que estava prevista e que Deus vai cancelar se houver arrependimento. E Joel ainda disse assim, e no lugar da destruição ou da desgraça, Deus ainda pode deixar uma bênção. Mas isso é condizente com arrependimento. Pode ser isso, entendeu? E se a partir do momento então que eu estou falando isso e está alcançando pessoas, e peço a você que compartilhe, para que talvez chegue lá no Tarcísio, talvez chegue lá no Bolsonaro ou na equipe das pessoas, que isso gere esse arrependimento, que isso mude todo esse parâmetro, né? Todo esse arquitetar, todo esse... não sei nem que expressão que eu uso aqui. Toda essa trama no mundo espiritual que já está sendo construída, toda essa realidade negativa, maligna, de um trair o outro, e lesar o outro, e ter esses decretos de juízo sobre o Tarcísio e sucessivamente também sobre o Bolsonaro, porque no entendimento do sonho era que ele iria trair o Bolsonaro, inclusive, um detalhe que eu lembrei aqui agora, dentro do sonho eu entendia que Bolsonaro então não iria vir nessa eleição agora, tá? De 2026. Na próxima ele iria vir. Ele iria vir como candidato na próxima eleição. No caso, o Tarcísio, que ainda aí estaria como presidente, no caso, dentro dessa realidade do sonho, ele estaria presidente. Ao invés dele sair para o Bolsonaro entrar, ele iria ficar, porque ele já estava traindo o Bolsonaro, ele ia ser um oponente do Bolsonaro. Então, imagina esse clima.
porque é o que eu entendia dentro do sonho quando eu estava vendo. Então, irmãos, estou compartilhando isso com vocês, para que vocês me ajudem aí nos comentários com o discernimento. E é isso, compartilhe para que chegue até essas pessoas. E o resumo desse sonho é exatamente isso, tá? Não deixe de me seguir lá no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa. E se esse vídeo viralizar, se esse vídeo alcançar muitas pessoas, eu vou compartilhar de algo também que Deus colocou no meu coração no começo do ano, agora em 2024, sobre a Venezuela. Eu tenho um discernimento. Esse eu ouvi de uma voz clara. Estava no culto onde estava falando sobre missão e eu ouvi algo claríssimo sobre o presidente, eu vou usar essa expressão, presidente da Venezuela. Mas, se esse vídeo viralizar e tiver muito compartilhamento, eu compartilho isso com vocês em outro vídeo, tá bom? Marque seu joinha se eu gostei, deixe seu like, me segue aqui no YouTube, me segue aqui no Facebook e também no Instagram. Deus abençoe vocês.